boa tarde, boa noite ou bom dia. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica começando agora. E eu trago hoje o tema, a renovação da mente. Convido você, se você pode usar o hinário Harpa Cristã, a que cantemos o hino 10, tá? Da Harpa Cristã. E depois já venho com a reflexão em Romanos 12, 2. Vamos lá. Ainda há tempo de você convidar também os seus contatos, os seus amigos, compartilhando com eles esta live, para que eles também possam acompanhar a nossa reflexão de hoje. A renovação da mente. Muito bem, vamos lá. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Enquanto a igreja e a orquestra segue cantando o hino 10 do hinário Harpa Cristã, eu quero lhe fazer um pedido com muito carinho. Você que acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal. Deixe também o seu like. Bem-vindo, pastor Eliel Gonçalves, amado colega de ministério. Deixe o seu like, o seu comentário, se for o caso, e também compartilhe com seus contatos. Para você que acompanha pelo Instagram ou pelo Facebook, igualmente, compartilhe, convide os seus familiares, os seus amigos para acompanhar essa reflexão bíblica e outras que também já estão postadas, estão na timeline, na linha do tempo. Muito bem, e o nosso tema hoje é renovação da mente. Vamos cantar mais um pouquinho do hino 10. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Se coloque de pé glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Motivos não faltam para que louvemos ao Senhor. Vamos louvar. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Graças a Deus, glória a Deus. Bem-vinda Marie e Marisete na Itália, Deus abençoe. Também ao primo Gesiel na ilha da Martinica, território francês
Ultramarino. Também irmão Sebastião Pereira, em Portugal. Também aos queridos Elismar, Marília, Eliomar, Regina, Elisângela, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Deus abençoe todos vocês. Também ao meu amigo, meu irmão, parceiro de missões, pastor Araújo Charles, em Nhamatanda, Moçambique. Deus abençoe, amado irmão. Também a missionária Rosângela, no Timor-Leste. Graças a Deus pela internet, que sendo bem usada, nos conecta a todos, né? O mundo inteiro, uma rede mundial, com a oportunidade de, mais rapidamente, cumprir o ID de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Também dedico esse hino cantado para a irmã Gláubia Dias, que gosta muito, né, desse hino da harpa cristã, e para todos que gostarem. Bem-vinda, irmã Marisa Félix Pereira, em Petrolina, Pernambuco. Irmão Jacir, irmã Lídia, aí em Tereza Cristina, Paraná. Alô, pastor Gilson, irmã Rosiane, aí em Caraguatatuba. É assim mesmo que fala, né? No litoral paulista. Deus abençoe. Pastor Dêmio Albuquerque, em Abaetetuba, Pará. Deus abençoe. Também ao meu pai na fé, o pastor Maurílio Garcia de Araújo, aí na zona rural de Sanclerlândia, Goiás. Deus abençoe o senhor, a irmã Beni e todos quantos mais estiverem com vocês aí. Grande abraço. Bem, amados irmãos, vamos então ao tema de hoje, a renovação da mente. Eu quero aqui fazer uma observação. A proposta desse tema não é ser uma autoajuda, nem trazer também uma abordagem filosófica, terapêutica. É um conceito bíblico, de acordo com a palavra de Deus. Me permita só que dar mais uma ajustadazinha. Cadê? Vamos lá. Me aguardem só mais um momentinho, por favor. Eu quero tomar para base da nossa reflexão o texto da Bíblia Sagrada que escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, a mais profunda de todas as 13 cartas de Paulo, aí no Novo Testamento, no capítulo 12, o verso 2, onde diz assim: "E não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Não se conformem com este mundo, com este século, com esse modelo. Porque, de fato, o mundo à nossa volta, ele quer imprimir, ele quer caracterizar, deixar o seu caractere em nós, o seu molde em nós, de uma maneira de pensar que não agrada a Deus, que nos destrói, que impede a nossa comunhão com Deus e também nos impede de ter a revelação da vontade de Deus. Em contraponto com esse modelo mundano gerido por Satanás, chamado de mundo, né, de século, presente século, a palavra de Deus aponta a renovação. Sempre que leio essa passagem, e eu leio a palavra renovação, transformação em algumas versões, eu me lembro de alguém que faz a reposição de estoque, que tira das prateleiras alguns pacotes para colocar outros, algumas mercadorias para substituí-las por outras. E de fato, o texto aponta para uma ação assim, de tirar das prateleiras da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração, coisas que não deveriam estar lá e ceder lugar para as coisas que devem estar lá.
Isso é a renovação do entendimento. Porque o entendimento, o conteúdo da mente, ele direciona os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos hábitos, o nosso comportamento. Bem-vinda, Maria Aparecida de Freitas. Deus abençoe. Então, é muito importante a gente direcionar os nossos pensamentos. É atribuída ao saudoso evangelista Billy Graham a ilustração que diz: você não pode impedir que um pássaro passe voando sobre a sua cabeça, mas você pode impedir, sim, que ele pouse na sua cabeça, construa um ninho, ponha ovos e tenha filhotes. Então quer dizer que o conteúdo da nossa mente depende muito de nós, não depende só de Deus. Lembre-se, Deus não trabalha sozinho. Deus usa, o Espírito Santo usa a palavra que Ele mesmo inspirou, que foi escrita por homens inspirados por Deus, e Ele também usa pessoas, circunstâncias, fatos à nossa volta para nos transformar. Mas nós precisamos participar desse processo. Nós devemos também ser agentes da mudança que nós queremos, não só no mundo, mas em nós, a começar em mim, a começar em nós. Então a renovação da mente, ela é necessária. Não é opcional para marcar um quadrinho se quiser ou dizer rejeito. Ela é necessária, como diz o texto, bem-vinda Dirce Rocha, para que experimenteis. Não se conformem com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra do original grego é metanoia, mudança da mente, que é um dos aspectos do arrependimento completo. É também uma mudança de mente. Sempre que falo de mudança de mente e de arrependimento completo, me vem à mente aquela imagem do filho pródigo da parábola de Jesus em Lucas 15. Aquele que deixou seu irmão, seu pai na casa do seu pai, pegou sua parte da herança e foi para um país distante, onde passou a viver dissolutamente, gastando todos os seus bens. E você lembra da história? A Bíblia diz que acabou o dinheiro e, para piorar, houve uma grande fome, uma grande crise econômica naquele país distante. E ele passava fome. Ninguém lhe dava nada. Mas trabalhando no mais vil trabalho para um judeu, que é cuidar de porcos. Lá no meio da lama e do cheiro da pocilga, a Bíblia diz que ele caiu em si. E caindo em si, disse consigo mesmo, que é quando a gente vai elaborar os nossos pensamentos. E o que ele disse? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? Eu vou fazer uma coisa, eu vou me levantar e vou me encontrar com meu pai. Observe que o pai não estava bem ali na esquina ou no outro cômodo, estava num país distante de onde ele saíra. Mas a Bíblia diz que, e levantando-se, foi ter com seu pai. A parábola não menciona o trajeto doloroso, penoso e longo do caminho de volta. Mas lembre que ele estava sem dinheiro e sem nenhuma condição, nenhum suporte para voltar para o seu pai. Mas como ele mudou a mente, ele passou a ver a possibilidade que ele ainda tinha. O erro que havia cometido e como repará-lo, ele passou a fazê-lo. Por isso que para a salvação ser confirmada, operada com proveito na nossa vida, não basta passar a frequentar uma casa de oração. Precisamos mudar a mentalidade. A gente sabe que isso não é da noite para o dia, a gente sabe que é um processo gradual e permanente, que a gente vai mudando, transformando de glória em glória, né? De revelação em revelação.
E o texto diz: e não se conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Agora vamos ver por que é necessária. Para que experimenteis. O que o texto deixa entender, que enquanto eu não mudar de mente, a minha mente não for renovada, eu não terei condição de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou estar limitado, preso a pensamentos limitantes de um tempo e de uma fase da minha vida em que eu não conhecia o Senhor, que eu não tinha esperança, que eu não sabia tudo quanto eu posso ter e ser em Cristo, através dele, nele. Mas quando eu renovo a minha mente, vem novas ideias, novas compreensões, novos paradigmas, novos valores morais, emocionais e espirituais. Também vem novos pensamentos. Do que alimentamos a nossa mente? Observe que uma pessoa que está o tempo todo envolvida com um tipo de coisa, ela vai estar pensando naquilo. Imagine que um mecânico que passa o dia todo na sua oficina trabalhando, ele sai dali pensando em peças, carros, consertos e defeitos. Um médico que passa talvez mais de um dia todo no seu plantão, lidando com casos de doenças e pacientes, ele vai para casa pensando naquilo. Ele precisa esvaziar-se daqueles pensamentos para se descansar. Agora, no que nós temos pensado, o que tem alimentado a nossa mente, é um ponto que vamos abordar daqui a pouco. Mas primeiro eu quero deixar claro aqui que a renovação, a transformação da mente, ela é necessária para que? O para que indica que é uma condição para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não está lá escrita no outdoor em 3 ou 5 pontos que você lê, decora e vai embora para o resto da vida sabendo. Nós precisamos ser guiados, e é isso que Deus quer, nos guiar em cada ponto da estrada da vida. Nós vamos ser influenciados por fatores externos, inclusive pelo arqui-inimigo de Deus, inimigo da nossa alma, que quer nos tirar da rota. Às vezes a gente, por desobediência e teimosia, sai da rota. E aí eu me lembro daquela fala do aplicativo de carro, recalculando a rota. Precisamos recalcular. E aí nós precisamos da direção de Deus, de conhecer a vontade de Deus. Mas se estivermos com uma mente presa em valores, em princípios, em paradigmas que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada, com a vontade de Deus, nós não teremos condição de fazê-lo. A renovação da mente, ela está relacionada também com o cuidado com o corpo. Os antigos romanos tinham uma expressão em latim, mens sana in corpore sano. Mente sadia em corpo sadio. Muitas vezes a nossa mente não produz, ela não desempenha tudo quanto ela pode no seu pleno potencial, por causa da nossa falta de cuidado com o corpo, do respeito ao tempo de sono, ao tempo de descanso, à alimentação adequada, ou seja, a hábitos saudáveis. E vamos estar sempre de ressaca, como quem bebeu, cansados, adoecidos. Temos que cuidar do corpo para favorecer a mente, mas também temos que cuidar da mente para favorecer a saúde do corpo. Porque uma alma, um coração, uma mente adoecida, sobrecarregada, estressada, faz adoecer o corpo. Então, até nisso é importante a renovação da mente. Se você pudesse, por uma câmera mostrando a expressão do rosto, a expressão facial de uma pessoa que está pensando apenas em coisas negativas, em tragédias,
e sem nenhuma esperança, você veria uma expressão. Mas de repente, se aquela pessoa recebe uma chamada de celular e ela começa a falar no celular e receber boas notícias que alimentam a sua alma de esperança, de alegria, você vai perceber a euforia, o regozijo aparecendo na sua expressão facial. E até o seu metabolismo é influenciado por esse fator. Porque alma, mente e corpo estão muito ligados. Então, a renovação da mente, escolher no que vai pensar, e aí eu te digo, ter cuidado até com o que você vê e conversa, o que vê na TV, no celular, e o que conversa, os temas, os assuntos que são conversados à mesa, na hora do almoço, na hora do jantar ou antes de ir para a cama, são determinantes para uma condição mental boa, que vai te proporcionar a condição de descansar, de refazer as suas energias, o seu vigor, inclusive o físico. Então vamos pensar nisso. Mas não é só para isso, é também para a vida cristã, para a vida espiritual. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, agora é outro livro, a carta aos Efésios, no capítulo 4, lá nos versos 22 e 23, ele disse, aqui eu estou condensando, resumindo, vocês foram instruídos, ele diz lá, estáis inteirados, ou seja, completamente ensinados, a se deixar renovar no espírito do vosso entendimento. Renovar. Deus não vai fazer isso sozinho, eu preciso participar, escolhendo no que vou pensar, escolhendo no que vou deixar de pensar também. Não vamos alimentar a nossa mente aí só com programas tipo Mundo Cão da TV, com notícias bombásticas, com cenas de acidentes no celular, de coisas que você não pode interferir, não pode mudar nada, mas poderá ser mudado, ser abalado por aquilo. Lembre-se, em primeiro plano, quem cuida da gente é a gente. Por isso, é importante renovar a mente e guardar a mente, como uma despensa, como um depósito, que você foi lá, trocou tudo aquilo que não devia estar lá, colocou coisas novas, boas e adequadas, mas tranca para o inimigo não sabotar a sua mente com coisas negativas do inferno. Como renovar a mente? Esse é o terceiro e último ponto, antes da conclusão, que eu quero compartilhar com você. Como renovar a mente? A Bíblia é o alimento da alma, da mente. Então, primeiro ponto, um mergulho diário na palavra de Deus. Isso mesmo, diário. Não é de tempos em tempos. Eu sei que numa vida corrida e com tantas coisas para competir com a nossa mente, com a nossa atenção e com o nosso tempo, a gente precisa se esforçar. Esforce-se. O que é esforçar? É usar uma força extra. Fazer mais força do que o normal, para encontrar tempo, para encontrar ocasião, oportunidade, tempo de qualidade para meditar na palavra de Deus. Não é procurar versículo para pregar para os outros, não, é para você, para deixar Deus falar com você na palavra. Não é essa palavra que dá certinho para o pastor Paulo, não é isso. É para você se alimentar da palavra. Não é um versículo da caixinha de promessa, é um texto bíblico, uma leitura continuada, sabe, em que você pega o contexto, pega o assunto completo, é leitura mesmo, um mergulho, não é molhar a pontinha do dedo, é um mergulho na palavra de Deus. E estudar também a palavra de Deus para entender aqueles pontos que ainda não foram entendidos, porque tudo isso nos habilita a conhecer, a entender, a compreender mais a vontade de Deus para praticá-la. Isso também vai renovar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Se você
você poderia perceber a diferença de alguém que apenas lê jornal com notícias trágicas, de alguém que começa o seu dia se enchendo da palavra de Deus, com suas promessas, com suas exortações. Segundo ponto, oração contínua. A Bíblia diz, orando em todo o tempo. Alguns pensam que é ficar 24 horas do dia falando, balbuciando palavras de oração. Não que isso seja errado, mas não é isso que o texto está dizendo. Orando em todo o tempo no Espírito, é levando o seu pensamento a Deus diante de cada situação, esperando receber dele direção, renovação, entendimento. Lembre-se que temos a promessa do próprio Senhor Jesus que disse, aquele Espírito da verdade, porque tem o da mentira, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que estará para sempre convosco e em vós, ele vos guiará a toda a verdade. Então nós temos a guia, a direção do Espírito Santo dentro de nós, nesse processo de viver a vida cristã, e ele atua nos lembrando da palavra e renovando a nossa mente. Ah, mas a mulher da televisão falou isso, mas a Bíblia diz assim. Ah, aquela pessoa que deu aquela palestra lá na empresa falou isso, mas a Bíblia diz é assim. Seja Deus verdadeiro na sua palavra e todo o resto do mundo mentiroso, se for o caso. Mas eu devo ficar com o que Deus disse. Então, oração contínua, que é estar sempre orando em espírito, buscando ao Senhor. E, terceiro lugar, comunhão com outros crentes. É aí que o desigrejado ou a desigrejada, aquela pessoa que está avessa a uma igreja local, a uma casa de oração, já sai em desvantagem, porque ela vai ficar sempre alimentando a sua mente das mesmas coisas. Mas quando a gente congrega e está em contato, em comunhão com outros irmãos, é como num piquenique. Lembra de um piquenique? Onde talvez você levou só uma coisa para o lanche, mas comeu de tantas porque outro levou isso, outro levou aquilo, e todos participam de forma comunitária. Assim também a importância de estar em comunhão com outros crentes. Nós somos exortados, encorajados, estimulados mutuamente. Isso é importante para a renovação da mente. Senão eu vou ficar o resto da minha vida com os meus pensamentos isolados. Também, uma outra coisa importante na renovação da mente, já estou terminando, é mudar velhos hábitos, mudanças. Não adianta pensar e saber, tem que se dispor a mudar. Não adianta eu estar sentindo mal, ir ao médico, ele me examinar, pedir exames, eu faço os exames e volto, ele faz a sua anamnese e me dá o diagnóstico, olha, você tem isso, e eu prescrevo ou esse tratamento, ou esse medicamento, ou essa intervenção cirúrgica. E eu saio de lá, finalmente, fiz minha parte, eu vim no médico, mas não faço nada do que foi orientado. Não vai resolver. Assim também, se a minha mente mudou, as minhas perspectivas mudaram, os meus parâmetros foram modificados, eu preciso agir como tal. Viver como tal, como nova criatura, uma nova mentalidade. Não mais entregue àquela maneira errada de pensar que eu tinha no mundo. Então, isso é a renovação da mente. Aqui, falando de maneira bem resumida, né? bem encolhida, que daria para falar muito nisso aqui. Então, meu querido irmão, querida irmã, eu quero convidar você a abrir o seu coração para mudança, para renovação da mente, porque isso vai implicar em mudança. Mudanças de hábitos, mudanças de ponto de vista, de perspectiva, mudança de paradigma, que são aquilo, que valor a gente dá a cada coisa, qual é o limite de cada ideia, até onde eu posso ir nesse modo de pensar.
e o Senhor vai te guiar, Ele vai te abençoar, e eu e você, nesse processo da renovação da mente, nós vamos estar cada vez mais aptos a conhecer, a discernir a vontade do Senhor, e não apenas conhecê-la, mas experimentar, sabe? De como provar o sabor de alguma coisa, saber de fato o sabor daquilo. Eu tentei explicar para um estrangeiro, lá nos Estados Unidos, como que era o sabor do piqui daqui do Goiás. Foi uma tarefa muito difícil, porque ele falava assim, parece com gosto de tal coisa que eu não conhecia. Eu disse, não, parece... Como explicar o sabor do piqui? A vontade de Deus também é assim. O mundo fica perplexo, escandalizado. Por que que o crente abre mão de tantas coisas para fazer a vontade de Deus? É que nós já experimentamos que funciona, que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Pode não ser agradável a nós agora, quando não compreendemos, mas quando a gente compreende, a gente sabe que valeu a pena fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. E eu quero convidá-lo agora para a gente orar ao Senhor, para a gente agradecer a Deus por sua palavra e pedir que Ele nos ajude a renovar a nossa mente, o nosso entendimento através da sua palavra. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida, pela companhia de cada um desses irmãos e irmãs que estão acompanhando essa reflexão. Que a tua palavra alcance profundamente, poderosamente seus corações, suas mentes, e que todos nós possamos buscar dia a dia a renovação do nosso entendimento, que nos capacite a conhecer e a experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Se isso implicar em mudanças, até mudanças drásticas, que nós venhamos a nos dispor a fazer o que precisamos fazer para viver uma vida que agrade ao Senhor. Limpa o nosso coração, nos purifica de todo o pecado. Nos prepara para o grande e glorioso momento do nosso encontro com o Senhor naquele grande dia, em nome de Jesus. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois para lá voarei. Não se esqueça de se inscrever aí no canal no YouTube, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus contatos. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor.